1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao versículo 21. Diz assim, irmãos, a preciosa palavra de Deus. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pedir que o Senhor nos ilumine. Pai, nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Nós não estamos diante de escritos gerados no coração do homem. Isso não é uma fábula, isso não é um romance, isso não é apenas história, Deus. Isso é a Tua voz, Tua palavra, Tua vontade revelada a nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos colocou no mundo, não nos abandonou, nos enviou o Consolador que habita em nós, habita na nossa igreja. Obrigado, Deus, porque o Senhor ainda nos deu a Sua palavra. Nós temos a natureza que evidencia, prova claramente que o Senhor existe, que o mundo todo não poderia vir do nada. Então, a prova clara de que o Senhor existe, mas o Senhor ainda nos revelou de maneira especial algo, a Sua voz. Obrigado, Deus. Obrigado porque aprove o Senhor escrevê-la toda. Nenhum homem, Deus, poderia negligenciar e esquecer uma vírgula sequer, porque o Senhor é todo-poderoso. Se assim aprove ao Senhor escrever toda, o Senhor não se esqueceu de nada, Pai. Essa é a Tua vontade revelada a nós. De maneira que nós não precisamos de nada extraordinário, nenhuma revelação extraordinária. Ainda que faça chover milagre todos os dias, Deus, nós não cremos. Tua palavra, a exclusividade dela, Pai, ela é suficiente, Pai, para nos tornar perfeitamente homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças habilitados para a boa obra que o Senhor quer que a gente ande nela. Então, louvado seja o Senhor pela Tua voz, pela Tua palavra escrita. Nós queremos agora aprender mais do Senhor. Então, Deus, mesmo diante da minha limitação como pregador, mas eu quero estar sempre preso, Pai. Eu quero, dentre as minhas limitações, uma que eu desejo para sempre é estar limitado somente ao que o Senhor diz. Eu quero pregar sempre, assim diz o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, conserva isso em cada um que subir nesse púlpito, Pai, até a Tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele escreve essa primeira carta a Timóteo, ele escreve inspirado por Deus. Existe uma igreja na cidade de Éfeso, inclusive pela missão do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo ele passa 3 anos investindo naquela igreja porque Deus queria que ele estivesse ali. E como um homem instruído por Deus, o Senhor aparece a ele. Então ele, instruído pelo próprio Deus, com um coração inclusive não malicioso, mas sagaz como uma serpente, calmo como uma pomba, ele sabia que, dando as costas, aquela igreja iria ser solapada. A igreja de Éfeso iria ser solapada pelo nosso próprio coração, gente. Quando o texto nos diz que surgirão dentro do meio de vós, aí talvez você fica, quem será daqui da igreja? E é bom que você olhe para você mesmo. É bom que você entenda que o seu coração é capaz de fazer isso. Quando o apóstolo diz, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Sabe por que ele diz tudo isso? Não é falsa piedade. É porque Paulo, quando diz isso, ele sabe do que ele é capaz.
Paulo sabe que ele é capaz de cometer os piores pecados possíveis, porque ele tem a natureza adâmica dentro dele. Ele sabe que as trevas puxam ele para baixo o tempo todo. O mal que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer, isso daí eu faço. Por isso que ele fica em dúvida em ficar ainda nessa vida, em ficar nesse mundo, porque eu desejo incomparavelmente estar com o Senhor, mas se o Senhor quer que eu fique aqui, como disse, não tenho certeza, mas atribuem isso a Spurgeon. Nunca li a literatura que fala sobre isso, mas de que Spurgeon sonhou que estava no céu e Deus disse: olha, você poderia voltar para a terra e pregar o meu evangelho. E Spurgeon disse: eu quero só uma Bíblia, Deus, e nada mais. Me dá apenas a tua palavra e nada mais. A prontidão dele, se isso foi verdade, mas enfim, não importa, mas essa ilustração de alguém que ouviu do Senhor: olha, eu quero que você volte para a terra e eu quero que você pregue. Nós sabemos que isso é um conto, Deus jamais faria isso, tá? Mas de que numa mente confusa, num sonho que revela tantas coisas, né, impossíveis, mas dele atender a voz do Senhor. Se for para ficar aqui, eu vou ficar. Muitas vezes o nosso desejo de partir dessa vida para a eternidade é porque os nossos planos aqui foram frustrados, mas não porque amamos o Senhor. Paulo, quando fez isso, não é porque já tinha sofrido 1000 chibatadas, cuspidas, bofeteadas, pedradas, porque não tinha absolutamente nada na sua conta bancária. O desejo dele de ser incomparavelmente melhor não foi porque a sua vida aqui perdeu a graça, mas porque ele queria contemplar o Senhor face a face, o autor da sua salvação. E aí, simplesmente, o apóstolo Paulo agora, ele escreve para Timóteo: da mesma forma que eu fundei essa igreja, o Senhor me colocou aí 3 anos, eu quero que você permaneça aí com um propósito. E o propósito é cuidar dessa igreja. Eu preciso do meu braço aí. Eu preciso de alguém instruído por mim, instruído por Deus, para cuidar dessa igreja. Essa igreja precisa ser instruída pela palavra de Cristo. Ela precisa ser instruída pela boca de Deus. Não tem outra pessoa melhor do que você, Timóteo, porque você é fruto do meu ministério. Você aprendeu a doutrina comigo. Você sabe as sagradas letras desde a infância. Então ele diz: eu quero que você fique aí e cuide da igreja, pastoreie a igreja. E irmãos, quantas coisas nós vimos aqui sobre o que nós devemos ser como igreja. Quantas coisas maravilhosas acerca de quem são os presbíteros, de quem são os diáconos, como deve ser o trabalho das mulheres na igreja. Ele vai dizer presbíteros, diáconos, depois diz mulher, dizendo que o ofício da mulher não é um ofício de pregação, de diaconato, mas de que a mulher tem um serviço maravilhoso na igreja. Depois ele vai chegar e vai dizer: olha, os idosos na igreja, eles não estão livres de serem repreendidos. Porque, como eu disse, inclusive na oração, porque a Bíblia diz que na velhice é enfado e canseira, depois dos 70, mas também diz que na velhice ainda darão frutos. Então, exorta como pai, mas não deixa eles livres de exortação, não. Chama a atenção dos idosos para uma vida piedosa. E aí ele não deixa de fora absolutamente ninguém. Ele vai abranger a igreja toda, ele vai pegar as viúvas. Alguém pode dizer: não, ela está viúva, ela já sofreu e deixa ela em paz. Não, admoesta ela a conduta de uma viúva, de uma mulher viúva. E aí ele vai e diz como deve ser. Então ele vai depois falar sobre a doutrina, o que deve ser pregado. Igreja, não aceite outra coisa, senão o puro e genuíno evangelho. Agora, sabe qual é a minha preocupação, irmãos? Como é que os éfesos iriam distinguir o certo do errado? Como é que a Castelo Forte vai entender o evangelho puro do falso? A minha grande preocupação é: o falso evangelho é apenas o da católica romana. O falso evangelho é apenas dos filhos caçulas de Satanás, Valdomiro, Santiago e o outro da Universal do Reino de Deus. Alguém vai dizer: é apenas esses, os últimos vômitos de Satanás, é de Macedo. Não são apenas esses que pregam o falso evangelho. De dentro da igreja, Castelo Forte, vai surgir.
Ou será que tem surgido? E louvado seja Deus quando surge e alguém chega e arranca, e alguém exorta, e alguém chama a atenção em amor e diz, não é assim. Não é assim que anda como igreja, não é assim que se comporta como um cristão. Não traz isso para dentro da igreja. Isso é mundo. Você está vendo a Bíblia de maneira errada. Não é isso que o texto está querendo dizer. É o que mais nós temos orado pela igreja, que Deus levante homens adultos nessa igreja para que liderem, para que a igreja possa ser conhecida nisso. Homens que lideram os seus lares e que edificam também a igreja do Senhor. Depois de instruir com tanta coisa maravilhosa, irmãos, como ser igreja, o manual de como ser igreja. O apóstolo Paulo ele volta para 2 temas aqui, sobre o perigo das riquezas e sobre os falatórios inúteis. Ele quer concluir a carta com isso. Ele quer concluir essa primeira carta com isso. E eu fico imaginando, irmãos, a necessidade de escrever outra carta. Eu quero que você fique na expectativa no que diz a outra carta, porque como é difícil, irmãos, como era difícil escrever uma carta. Como era dispendioso escrever uma carta, caríssimo. Mas ele escreve 2 para Timóteo. Ele quer que Timóteo seja pastor da igreja de Éfeso. Então ele conclui dizendo, irmãos, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ordena aos ricos, ou exorta aos ricos. Irmãos, por que uma admoestação tão séria? Por quê? Os cristãos, nessa época, na cidade de Éfeso, eles estavam sendo oprimidos. Lembram quando Paulo vai pedir arrecadação financeira para a igreja de Corinto? E ele diz, olha, a igreja da Macedônia. Para poder constranger os coríntios, ele diz, olha, a igreja da Macedônia tem pouco dinheiro, mas eles dão tanto, que inclusive eles se doam a própria vida. Está precisando de mim, eu quero ir para lá ajudar aqueles irmãos. Porque em Jerusalém estava super povoada. Todo mundo queria morar em Jerusalém. É crente não come aqui, nesse restaurante. Crente não compra aqui, não negocia com crente. Então em Jerusalém os crentes estavam passando fome. Aí Paulo chega para os coríntios para dizer, rapaz, vocês podem fazer muito mais do que isso. Vocês podem contribuir com muito mais do que isso, porque olha para os irmãos da Macedônia, que são pobres, mas doam até a vida deles mesmos para isso. Paulo quer dizer aqui aos Éfesos, vocês podem fazer muito mais. Aos ricos da igreja, vocês podem fazer muito mais. Por isso que ele exorta de maneira tão severa. É uma exortação, é uma ordem. Ele pode ordenar, gente, porque ele está falando com o corpo de Cristo. Ele não está falando com o visitante. Ele está falando com aquele que é membro da igreja de Éfeso, membro do corpo de Cristo. Então ele vai dizer, eu quero que você ordene. Você tem visto que os cristãos aí estão sendo oprimidos e que os cristãos aí são pobres mesmo da igreja. Então você que foi bem favorecido, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Nesta ordem, nesta exortação. E qual era o intuito dele? O intuito de Paulo era remediar os erros que quase sempre acompanham as riquezas. Quase sempre. João Calvino, quando comenta esse texto, ele vai dizer que, assim como a nossa sombra acompanha o corpo, os problemas acompanham aqueles que possuem muito. E Paulo vai dizer, olha, ele já disse, né? Nós já lemos aqui. É um perigo os que desejam. Eles vão cair numa armadilha, os que desejam ser ricos. Os que vivem quebrando o 10º mandamento, cobiçando nesse mundo. É uma armadilha, é uma cilada. Vão cair e vão morrer nisso. Vão se desviar. Ele já falou com desdém sobre a questão dos bens materiais, da riqueza. Então ele quer chamar a atenção e ele quer cuidar da igreja. Então, o motivo desse grande perigo é a depravação do homem que faz dos dons divinos ocasião para o pecado. Veja só, Deus me deu. E aí, Deus me presenteia com tantas coisas maravilhosas, tantas coisas.
ou sejam intelectuais, né? Deus me dá mais sabedoria, Deus me dá mais conhecimento, Deus me dá mais ciência. Como eu poderia, em vez de humilhar meus irmãos, ensiná-los? Talentos que o Senhor me dá. Como eu poderia usar para abençoar os meus irmãos? Mas aqui o texto está falando materialmente. Vamos focar materialmente. Então, irmãos, usar desse dom divino, desse presente que Deus deu a você, ocasião para o pecado. Olha, ocasião para o pecado é aquele que é rico. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Aqui na igreja talvez tenham muitos ricos, tá? Porque eu não quero tratar aqui de rico somente aquilo que você acha que é rico. Porque na nossa cultura, alguém que tem um pouco mais do que eu é rico. Tá bom? E talvez você pode chegar à conclusão de dizer que nossa igreja não tem nenhum rico. Ou então você pode dizer fulano, fulano e fulano é rico e o resto é tudo pobre. Então, tem muitos que são menos favorecidos financeiramente, mas têm um orgulho intragável. Tá? E são mais cobiçosos, muitas vezes, do que aquele que tem mais. Tá bom? Então vamos entender assim, cuidado com o seu orgulho, você que tem uma certa coisa e cobiça, e cobiça, e cobiça, e usa isso para pisar nas pessoas, e não usa isso para a glória de Deus. Já dizia um teólogo que se os meus bens, eles não servem a Deus, eles são bens roubados. Se os meus bens não servem à igreja de Cristo, eles são bens roubados. Porque, irmãos, para que é que o Senhor te deu? Para que é que o Senhor te abençoou tanto? Qual o motivo? Para que de maneira egoísta, egocêntrica, você viva para o seu próprio eu. É isso que a psicologia vai dizer. Olha, se eu for num psicólogo e abrir meu coração, um psicólogo que eu digo alheio, tá? Deixa eu deixar bem claro. O psicólogo que é alheio ao Evangelho. O psicólogo que não usa a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Sabe o que ele vai dizer? Que a centralidade sou eu. Ele vai me fazer sentar e eu vou gostar muito de ouvir ele dizer: peraí, Ronaldo, você é Ronaldo pastor, você é Ronaldo pai de Isabela, de Isadora, de Luísa, você é Ronaldo marido de Fabiana. E quando é que você é Ronaldo? Quando é que você é simplesmente Ronaldo? Valorize-se, invista em você, cresça mais em você mesmo, presenteie-se, desfrute, pise em quem quer que for, negligencie o seu pai, negligencie o ser pastor, negligencie o ser marido, contanto que você aproveite um pouco de você. É esse um dos perigos que trazem as riquezas. Duas coisas, pelo menos, o apóstolo Paulo quer orientar os ricos da igreja de Éfeso para se precaverem. O orgulho e a falsa segurança. É isso que nos diz o texto. E a segunda, a falsa segurança, ela é oriunda da primeira. Ela é oriunda do orgulho, da soberba. É isso que o meu pensamento depravado faz. Usar aquilo que Deus me deu para pecar. E aí eu fico orgulhoso, penso em mim mesmo. E aí eu peco e fico distante da vontade do Senhor. Diz o texto, irmãos: nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Olha, quando ele diz exorta os ricos, e ele está dizendo do presente século que não sejam orgulhosos. Vejam só, do presente século, os ricos daí dos dias de vocês, da igreja de Éfeso, ele quer dizer que isso passa rápido, irmãos. Que a riqueza é tão rápida como uma fumaça, que a nossa vida é tão rápida. E ele vai dizer o porquê, lá na frente ele vai dizer, se apossem é da vida futura, de uma vida verdadeira, nós vamos chegar lá. Mas olha o que ele está dizendo, irmãos, do presente século. Quando ele diz do presente século, ele quer desencorajar vocês a pensarem em dinheiro. Ele quer dizer, é para essa vida, só serve para aqui. Quem aqui não conhece alguém na família, um amigo, ou pelo menos não ouviu alguém que já foi bem financeiramente e depois
se afundou em ruínas, financeiramente falando. E aí a angústia vem junto com a falta do dinheiro. Faltou dinheiro, faltou alegria, faltou paz. A saúde vai embora, definha. Então, presente século, ele quer deixar claro, os ricos, mas eu estou falando dos ricos agora, dos que são ricos aqui, porque não levam nada para a eternidade e também não levam nada para o inferno. Então, vocês não são ricos nem no inferno. Então, mais uma vez, irmãos, desencorajar o desejo por essas coisas. Mas os que foram abençoados por Deus, irmãos, naturalmente, tem homens de Deus. Ou então o ímpio mesmo, que com o suor do seu rosto, ele trabalha e ganha dinheiro e fica rico. Pobre sou eu quando eu fico invejando, quando eu fico cobiçando o que é dele. O seu jumento, o seu boi, a sua mulher, os seus filhos. Pobre sou eu. Deus abençoou ele com isso. Agora, na igreja é diferente. Deus abençoou, mas que o rico entenda. E eu quero que você exorte severamente ele. Abre teu olho, porque o que você tem só serve para essa vida. Então, usa isso não como ocasião para pecar, mas para entesourar outro tesouro que é incomparavelmente muito maior do que esse seu aqui da terra. Então ele vai dizer, não depositem a sua esperança. Ele falou do orgulho. Agora ele está colocando a falsa esperança. A falsa esperança faz brotar o orgulho. Paulo quer atrair a atenção dos ricos para a fonte. De onde é que procede o seu orgulho? É dessa falsa sensação de esperança. Saúde, eu tenho os melhores médicos, os melhores planos, o dinheiro para comprar os remédios. Alegria, eu posso comprar alegria, eu posso confeccionar alegria. Segurança, eu posso confeccionar segurança. E é assim que os ricos ímpios entendem. Paulo quer justamente chamar a atenção deles para dizer, olha, essa falsa sensação que vocês têm de esperança, está trazendo o orgulho. Os ricos desprezando os menos favorecidos. Sabe por quê? Naquela época. Mesmo problema dos dias de hoje. Eles se acham superior. Eles se acham melhor. Ditosos. Olha, eu tenho... É super comum o relacionamento entre o rico e o pobre. O pobre muitas vezes se aproxima pelo interesse. O rico também se aproxima do pobre com o quê? Com interesse. Muitas vezes a gente acha que somente o pobre que está encostando, né? Mas o rico também. Com qual relacionamento eu posso me sobressair? Com o que tem mais do que eu? Não dá certo. Porque todas as viagens, todas as posses excedem a minha e não tenho como interagir com ele. Mas eu vou justamente para aquele que tem menos. Porque eu exerço a primazia. Então, irmãos, o desprezar naturalmente vem do porque se acha superior. Então segue o texto, irmãos, dizendo, não depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, porque de fato é instável, mas em Deus. Mas em Deus. Olha, irmãos, aqui muitas traduções é mais no Deus vivo. E se a igreja entende o que significa depositar a sua confiança no Deus vivo, em Deus, ela vai conseguir rapidamente se desvencilhar desse desejo ou dessa segurança, dessa falsa segurança e desse orgulho nas riquezas. Isso é incrível, irmãos. Vejam só, instabilidade da riqueza, não, mas em Deus. Olha, como é inseguro o nosso dinheiro. Não vamos nem falar das riquezas. Vamos falar da nossa segurança que nós temos no pouquinho, então. Como nós somos soberbos e arrogantes, muitas vezes, no mínimo que nós temos.
Nos seguramos muitas vezes em nada, mas não confiamos em Deus. Quando nós confiamos nas riquezas, irmãos, sabe o que é que nós estamos fazendo? Olha o perigo disso. Quando nós confiamos nas riquezas, nós estamos transferindo para a riqueza as prerrogativas que pertencem exclusivamente a Deus. Então, se você transfere essas prerrogativas que pertencem exclusivamente a Deus para as riquezas, você é um idólatra. E Deus abomina a idolatria. Então, sendo todo presbiteriano, você é um idólatra. Sendo todo igreja de Éfeso, sendo todo Castelo Forte, você é um idólatra. A nossa vida, irmãos, não depende de bens materiais. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, irmãos. Na antiga aliança, Deus já deixou claro para o povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Agora, a minha confiança, a minha esperança está em Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra que procede de Deus, irmãos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A nossa esperança está inteiramente, exclusivamente em Cristo Jesus e em suas insondáveis riquezas, que são dadas a nós, para que eu usufrua, para que eu esteja satisfeito, para que eu seja enriquecido, para que sobeje tanto que eu despeje sobre vocês a igreja e vocês sobre mim. Isso naturalmente, porque somos ricos da graça do Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja deve entender, irmãos. Quando o texto nos diz que Ele nos proporcionou ricamente para o nosso aprazimento, ricamente, irmãos, Ele quer deixar claro a liberalidade divina. É isso que o texto quer dizer. De como Deus delibera as coisas em nosso favor. Povo da aliança, em favor de toda a humanidade, em favor dos seres irracionais. Ou seja, a mercê de Deus se estende muito além das nossas necessidades. Salmo de número 36, abra sua Bíblia. Salmo 36, versículo 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Louvado seja Deus. Então, irmãos, qual é o antídoto, então, para aqueles que confiam na riqueza? Para aqueles que hoje, inclusive, querem dizer assim, eu quero me desvencilhar disso. Eu nem sou rico, mas como eu sou apegado às coisas materiais nesse mundo? Qual é o remédio, qual é o antídoto para corrigir a esse desejo depravado pelo dinheiro, pelas coisas desse mundo? Então ele vai dizer no versículo 18, que pratiquem o bem. Esse é o remédio. Pratique o bem. Quem tem mais, tem muito mais oportunidade de ajudar o próximo. Você tem muito, Deus te deu, foi para ajudar o seu irmão. Lembra do que eu falei, 2 Coríntios? 2 Coríntios dá para você entender claramente que os dois juntos, Deus colocou você que tem e você que não tem.
Não seja orgulhoso o que está dando e não seja orgulhoso o que recebe, porque Deus fez um para o outro para que vocês possam exercer um ministério, um serviço santo. Tanto o rico precisa botar a mão no bolso e dar. Irmãos, olha, uma coisa que é verdadeira. Desde aquela época, você vai pegar Hendrickson, João Calvino, você vai pegar os outros comentaristas, eles vão deixar claro. Desde aquela época e até os dias de hoje é verdade. Geralmente os ricos não fazem aquilo que poderiam fazer. Não fazem. Nós entendemos que é muito porque nós somos menos favorecidos. Então, se um irmão mais favorecido que eu dá uma quantia maior que a minha, eu digo, rapaz, esse cara é muito generoso. Não. Aquele que tem menos, talvez ele deu muito mais. Ele se apertou tanto nas suas finanças e o rico só deu aquilo que sobejou. O rico deu aquilo que nem doeu nele, nem machucou, nem feriu, nem amedrontou. Aí a gente pensa que deu muito. Ele deu muito, rapaz. Esse cara aí é uma bênção. Não, ele deu foi pouquinho, rapaz. Deus é que sabe do coração dele. Deus é que sabe. Então, irmãos, vocês que têm, tomem muito cuidado com a proporção do deliberar do seu bolso, das suas finanças, para quem precisa. Para quem precisa. Ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que essa seja a riqueza do rico, a sua generosidade e sua mão aberta. Seja isso a sua riqueza. Aquele cara tem muito dinheiro, mas ele tem muito mais de generosidade. Ele tem muito mais de boas obras. O versículo 19 diz que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Entesourem, acumulem, sólido fundamento. Paulo quer adicionar aqui um incentivo, derivado da promessa de um galardão. Se você for rico de boas obras aqui, e olhe que essas boas obras, irmãos, entenda, não é para salvação. Nós não fizemos absolutamente nada para ser salvo. Nós não compramos a salvação, não de boas obras para que ninguém se glorie, mas é natural que aquele que foi alcançado pelo Senhor, convertido pelo Senhor, ele produza boas obras pela qual o Senhor quer que você ande nelas. Mas então veja, a esperança do rico em Deus apenas, ele tem um incentivo além disso. Que ele fazendo essas boas obras, ajudando os necessitados, ajudando a igreja do Senhor, ele tem um galardão no céu. Ele tem um incentivo ainda. Olha, aquilo que você dá de dinheiro, que daqui a pouco tu não tem mais, que pode dar um problema e tu perde todo o dinheiro que tu tem, tu pode ser roubado, o verme vem e come, a traça vem e come. Agora, tu pode fazer um investimento. Pense numa poupança maravilhosa, rica, é o que o Senhor tem para dar das mãos dele para você. Imagina quando você receber o galardão do Senhor. Você tem a salvação. Você tem algo, na salvação você tem algo que o Senhor vai te dar. Discutível, esse galardão é discutível até chegarmos lá. Mas é do Senhor, eu não sei descrever. É do Senhor, vou receber das mãos dele, eu quero. Como é que eu faço para juntar esse tesouro no céu? Como é que eu faço para todo dia colocar um pouquinho? Não. Como é que eu faço para todo dia colocar um montante ali? Porque é na eternidade. Ele vai dizer, vai isso e dá aos teus irmãos. Vai lá e dá aos teus irmãos. E aí ele vai dizer, vai resultar numa riqueza superior à riqueza que você tem aqui. Você tem que acreditar. Sua esperança tem que estar em Deus. Se a sua esperança está em Deus, você vai crer e vai viver desse jeito. Sólido fundamento, irmãos, que ele quer colocar aqui. É algo perene, é algo duradouro. Não aquilo que nós vemos em Mateus 6, que eu agora disse. Ladrão vem, escava, rouba. Mas aí segue o texto, então agora ele muda o assunto. E vai dizer, e tu, ó Timóteo, exortou então os ricos da igreja? E eu posso adicionar os orgulhosos, os de falsa esperança da igreja, mesmo tendo um pouquinho.
Ele agora se dirige a Timóteo e diz: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Irmãos, o que foi confiado a Timóteo? A doutrina, a palavra, a sã doutrina, a saúde, a palavra de Deus saudável, sem mistura. Eu quero então, Timóteo, que você guarde. Eu já coloquei para vocês, essa expressão de guardar não é reserve no cantinho, quando você precisar você usa. A doutrina, a palavra, a fé não é um acessório que se usa quando bem entende. Mas o guardar aqui é manter em uso, é zelar para que não se perca, para que não caduque, para que não se torne obsoleto, para que não saia do seu uso constante. Então ele diz: quero que você guarde aquilo que foi confiado a você. Você é um depósito, irmãos. Todos vocês são um depósito. O Senhor confiou em vocês a sua palavra. Está em vocês. E ele vai dizer: você vai fazer isso. Sabe qual é o antídoto? É evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Irmãos, olha, esses falatórios inúteis e profanos, sabe qual é a tradução para isso? É um ruído oco. Um ruído oco. É um barulho sem sentido algum. Rapaz, eu escutei, irmãos, irmãos, eu escutei uma exortação essa semana passada de um pastor amigo meu, quanto a um dilema que eu vivi até hoje. Abrir minha boca e continuar defendendo a fé com pessoas de falatórios inúteis e profanos, de contradições do saber. Então meu dilema é esse: fico falando, fico tentando defender, eu fico fazendo ruído no ouvido dessas pessoas que aprendem, que ouvem e não aprendem nunca. E aí ele pegou o Salmo 39, se eu não me engano. Davi disse: eu botei uma mordaça na minha boca, para não dar ocasião do inimigo estar zombando do Senhor. É a preciosa palavra de Deus, irmãos, transformada camuflada como palavra de Deus, mas falatórios inúteis, profanos e contradições do saber, como falsamente lhe chamam de doutrina, lhe chamam de palavra de Deus, mas de maneira falsa. Isso é tão perigoso que alguns, professando essa fé, professando essa doutrina, professando essa confissão de fé, ela é tão perigosa, desviaram-se da fé. Não tem salvação. Eu não estou falando desviar do movimento gospel não, viu? Que o menino sai, que o jovem sai, o adulto sai. Ele tenta, mais uma vez, crucificar Cristo de novo, como diz Gálatas. Ele tenta humilhar Cristo de novo. Depois ele volta para a igreja e a gente tem que dizer: como é precioso, irmão. Não é meu irmão. Não é meu irmão. Você é inimigo da cruz. Quem é que não está sujeito a quedas das mais terríveis? Eu sou o principal. O pastor, os presbíteros, a Castelo Forte como um todo, está sujeito aos baques e às quedas mais feias possíveis. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. A maneira como a Castelo Forte se levanta é que faz toda a diferença. Porque uma ovelha, como diz o príncipe dos pregadores, Spurgeon, uma ovelha ela pode até cair na lama, mas somente os porcos conseguem se revolver dentro dela, conseguem se alegrar dentro dela, se sentir bem dentro da lama. Que o Senhor tenha misericórdia e não permita que desviemos da fé. E aí Paulo diz: a graça do Senhor seja convosco. Irmãos, isso não é apenas uma despedida formal, uma palavra, uma gíria, mas de tudo isso que ele pediu, se a graça do Senhor Jesus Cristo
não for sobre a vida da igreja, a vida de Timóteo, se o Senhor estiver punindo a igreja, não permitindo que aquele pastor pregue o evangelho, permitindo que aquela igreja viva na impureza, sem que sejam exortados e disciplinados, os pastores e os presbíteros fazendo vista grossa para a impureza dentro da igreja de Cristo, não no negócio dele. No negócio dele, ele permite o que ele quiser, mas na igreja do Senhor, não. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Marcos capítulo 10, e nós vamos encerrar. Marcos capítulo 10. Esse texto também está em Mateus 19 e também está em Lucas 18. Marcos 10, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, nesse texto eu vejo exatamente as duas coisas do qual o apóstolo Paulo finaliza dizendo. Sobre os dois assuntos que ele tratou. Perigo da falsa segurança nas riquezas e dar valor aos falatórios inúteis. Quando o jovem se aproxima do Senhor, ele tinha um interesse. Como farei eu para herdar a vida eterna? Ele se aproxima do Senhor e diz: Bom mestre. Senhor Jesus, no conceito de bom, de perfeito, ele diz: Por que você me chama de bom? Bom só existe um que é Deus. E alguém vai dizer: Peraí, Jesus Cristo então não se considera Deus? Então isso é argumento para as seitas demoníacas que não creem na divindade do Senhor Jesus? É isso que o texto está dizendo? De forma alguma, irmãos. O que Jesus quer dizer aqui é: se você me chama de bom, você então me reconhece como Deus. Se você vem perguntar a mim sobre a eternidade e me chama de bom, porque esse bom só existe um que é Deus, então você me reconhece como Deus. Então a grande resposta do Senhor Jesus, eu quero que vocês observem, ele pega a segunda tábua da lei. Ele diz: você conhece os mandamentos. E ele cita a segunda tábua da lei. Os 6 mandamentos que falam sobre o seu relacionamento com o próximo. E aquele jovem tinha uma conduta. Ele diz: desde pequeno, desde a minha juventude eu já guardo. Então eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você se desprenda das suas riquezas. Depois que você, com bastante sinceridade, você der tudo aos pobres, com sinceridade você se desprender tudo, vai e faz isso. Toma essa atitude radical. E aí depois de radicalizar a tua vida, depois de transformar a tua vida e transformar aparentemente para o mundo de maneira louca e má, que é de se desprender de tudo que você tem de melhor, aí você vem e me segue. Ele já tinha uma segunda tábua da lei pronta, eu já faço isso. Tá bom, então se desprende do teu ídolo e agora observa as 4 primeiras leis que diz respeito a mim, que é me seguir. Nesses 4 primeiros mandamentos, você vai me seguir e você vai me adorar. E a sua esperança não vai estar nas riquezas. E aí diz o texto que, irmãos? Ele, porém, contrariado com essa palavra,
Irmãos, o que Paulo está dizendo ali em 1 Timóteo, sobre esses ruídos ocos, esses falatórios, é aquilo que nós ouvimos e nos faz acreditar muitas vezes. É aquilo que nós ouvimos e muitas vezes nos convence. Você diz assim, rapaz, está errado, mas dá para levar. São essas conversas que fazem com que você fique anestesiado e aceitando e convivendo. Era isso que esse jovem tinha, um amor pelas riquezas, sua confiança na riqueza. E também ele era um evangélico. Ele também era gospel. Segue-me. Ou seja, os 4 primeiros mandamentos é o que está faltando para você. Está faltando você me amar sobre todas as coisas. Está faltando você não usar isso como idolatria, não fazer imagem de mim, não tomar meu nome em vão e guardar o meu santo dia. É isso que está faltando, mas diz o texto que, contrariado com essas palavras. Se ele estava contrariado com essas palavras, é porque ele tinha falatórios inúteis no seu coração de que podia ser crente. De que podia ser crente, tendo a confiança não em Jesus Cristo. Diz o texto que ele se vira contrariado e triste. Porque o seu coração tinha falatórios inúteis e aquilo contrariou. Aquela palavra do Senhor Jesus Cristo o contrariou e ele se entristece e diz, não dá para ser crente. Não dá para ser um genuíno crente. E até o dia de hoje, até esse encontro, eu achei que poderia ser presbiteriano. Eu achei que poderia ser Castelo Forte. Queridos irmãos, seja qual for o seu ídolo, o ídolo do teu coração, que é o que tu faz confiar falsamente em você mesmo e neles. Eu digo falsamente, irmãos, porque esse jovem, até o dia de hoje, ele achava que era crente. Guardava todos os mandamentos, porque ele era crente, ele era um cara zeloso nisso. E você confia unicamente no Senhor Jesus Cristo. E a sua satisfação esteja nele. E que vocês não escutem falatórios inúteis e profanos, mas exclusivamente a pura e genuína palavra de Deus. Amém.